Carlos Nejean, você também tem uma coisa sensacional com a ficção. Como é que é a sua relação com a ficção, com o romance, com o conto? Aliás, também eu escrevi, publiquei só um livro de contos. Eu tenho É, livros inéditos, mas eu só publiquei um, Contos Inefáveis. E publiquei vários romances, Carta aos o Loucos, Cartas Loucos. que vai para a quarta edição. É, também escrevi Os Degraus do Arco-Íris, que saiu no ano passado pela CEP, uma editora de Recife, que é uma busca de um novo estilo de época na literatura, com as imagens que são imagens eidéticas, se completam como as vagas do mar, entende? Então, uma imagem é lançada, vem outra, depois se completa numa síntese, até a antítese e a síntese. Isso na ficção, porque eu não descobri, isso me descobriu que nós não habitamos num gênero, seja ficção, seja poesia, seja ensaio, seja teatro. Nós habitamos a linguagem. E no momento em que se trabalha a linguagem, nós podemos entrar em todos os gêneros. Assim eu trabalhei no teatro, por exemplo, Miguel Pampa. É um poema dramático que foi representado mais de 4.000 vezes. Ganhou vários prêmios. Então é um outro aspecto. E a história da literatura brasileira, que é meu livro, digamos assim, com mais edições, no sentido de que eu tentei falar também sobre os contemporâneos, porque as histórias da literatura são sempre histórias sintéticas que fogem dos contemporâneos. Então, essas histórias, elas falam de autores já estudados, repetidos, e elas vão repetindo infinitamente. E eu tive a necessidade de dar o meu ponto de vista pessoal sobre cada autor. Funcionou meu consciente, meu inconsciente. O que falhava no consciente, o inconsciente me completava. E eu, então, tratei de autores contemporâneos e acho, pelo que eu tenho sabido, é a história da literatura mais completa. A edição, por exemplo, que saiu pela Unisul, tem mais de 1.400 páginas. Escuta, e qual é a tua impressão sobre a história, sobre a literatura brasileira? Como você vê esse processo de desenvolvimento dela? Eu, eu penso, Edgar, que nós temos que ter um olhar amoroso sobre a literatura. Não apenas um olhar crítico, um crivo furioso, não. Nós temos uma literatura que se libertou, lógico, episodicamente, com Basílio da Gama. Teve uma figura fantástica que, na Bahia, por exemplo, que, que foi aquele autor que era Boca de Fogo, o nome dele, Gregório. Gregório de Matos e Guerra. Nós tivemos no Brasil colonial um Vieira, que era português, mas se tornou muito brasileiro, preocupado com os índios que eram perseguidos. E nós tivemos depois
autores no Grupo Mineiro, aquele poeta, o poeta da pedra, que foi o precursor de Camões, poeta de sonetos, e depois vai indo a história, e houve a explosão dos românticos, o Castro Alves, o Álvaro de Azevedo, o Fagundes Varela, não é? O Gonçalves Dias em Juca Piramá. Depois nós vamos indo e houve uma nova. Depois houve a poesia de um Bilac, que hoje está sendo valorizado, não é? Entre outros parnasianos, e a poesia simbolista de um Cruz e Souza, por exemplo, ou de um Alfonso de Guimarães. E o que foi o modernismo, que é uma nova tentativa de ver o Brasil. Não é? Com Mário de Andrade, com Rosa de Andrade, e depois aquele grupo de poetas extraordinários, como Drummond, Manuel Bandeira, Cecília Meirelles, Cassiano Ricardo, que está esquecido injustamente, e o grande Jorge de Lima, para mim, dos maiores poetas que nós tivemos, com a invenção de Orfeu, que é um poema genial, uma força épica, lírica. Então, e depois veio os contemporâneos, vários escritores do nosso tempo, sem esquecer o grande Machado de Assis, que foi um mestre, né? que era grande como contista, genial contista. Não é um médico muito louco, que é para mim um conto dele fundamental. E a forma de escrever o romance, como se trabalhasse, por exemplo, Memórias Póstumas de Brás Cubas, como se trabalhasse em crônicas e contos. Porque ele viu muito bem o limite. Machado de Assis tinha uma consciência profunda do limite, então ele trabalhava o limite até a última força. Então eu acho que a literatura brasileira é das mais importantes do mundo contemporâneo. E se nós até hoje não tivemos um Nobel, Saramago teve, Portugal teve, é pelo alcance da língua portuguesa. A Suécia, o Estocolmo, o Comitê do Nobel não lê em português. Então as traduções todas têm que haver tradução em sueco, em inglês, para eles poderem acompanhar. E tudo em torno fica ao redor daqueles outros países ali perto. Como aconteceu recentemente, de um lado a Áustria, foi um austríaco, e de outro lado uma polonesa. A América Latina está muito esquecida, e o Brasil até hoje... Você acha que... Nada. Deixa eu fazer uma pergunta. Você acha que o português, a língua portuguesa, ela condiciona uma forma específica de pensar? Diferente. Diferente? Você acha isso? Eu acho. Em que sentido? Eu acho que a língua portuguesa tem um sotaque, um sistema de pensar diferente, que vem de Portugal, daquela razão portuguesa, e se mistura ao barroco brasileiro. E o barroco muda muito a linguagem, transforma. O que é muito bem comportado
numa visão muito mais crítica e com muito mais fantasia e invenção. O barroco do Brasil ainda não foi descoberto por uma parte da Europa, ainda que nós estejamos fazendo hoje uma literatura mais importante do que a da Europa. Eles estão sempre numa determinada tradição. Nós estamos numa determinada invenção, num outro plano. Não é? Por exemplo, um Guimarães Rosa, dos maiores escritores do mundo. É um Grande Sertão Veredas, é um livro de pura genialidade. Mesmo Drummond ou João Cabral são poetas que mereciam o Nobel e não receberam. Ou Clarice Lispector também. Hoje ela está reconhecida no mundo inteiro, mas e aí? Não é? O obstáculo da língua não é só o obstáculo da língua. É o obstáculo de um sistema. Porque nós ficamos, num certo sentido, intraduzíveis. Essa é a pergunta que eu ia te fazer. Você acha que é difícil traduzir do português para Poesia, outros por idiomas? exemplo, é impossível a tradução de poesia no idioma português, ou mesmo traduzida de outros idiomas. Há uma invenção, há uma recriação. Mas o português é mais difícil de ser traduzido Eu do que o acho, espanhol, por eu exemplo? acho. Isso é uma coisa interessante, tem que ser levantado. Eu porque... acho. E depois outra coisa impressionante. Nós conhecemos os autores espanhóis, conhecemos os autores latino-americanos, as livrarias vendem autores latino-americanos. Agora, eles, latino-americanos, não falam português, não querem saber falar português e não conhecem os autores brasileiros, que, em regra, alguns deles são mais importantes do que os outros da América Latina. Mas, como o espanhol é uma língua mais disseminada, espalhada no mundo, nós, brasileiros, ficamos sempre perdendo. Os portugueses, né? Porque o Fernando Pessoa também é pouco traduzido, não sei como... Para nós, por exemplo, o Fernando Pessoa é um dos poetas maiores da língua, né? Maior da língua. E ele tem uma profundidade imensa, né? Agora, eu não sei se ele é tão conhecido. Mas verifica uma coisa, Edgar. Nós não somos mais portugueses no nosso estilo. Nós somos barrocos. Entendo. O Brasil tem uma autonomia nessa história. O Brasil tem uma autonomia, tem uma visão nova. É uma visão que não foi ainda alcançada. Inclusive na própria América Latina, nós pensamos na América Latina, a América Latina não pensa em nós. Eu me lembro uma vez, eu estava no Equador, num congresso de escritores. Eu falo castelhano, tudo bem. Traduzi Borges. Agora, eu fiz questão de dizer poemas em português. Porque eu me cansei de estar repetindo e falando em espanhol para o castelhano, para os latino-americanos, quando eles não se interessam pela nossa literatura. Eles têm uma autossuficiência suprema. Coisa que nós não temos, né? E nós não. Nós temos uma abertura para o estrangeiro. Nós publicamos mais estrangeiros, por exemplo, lá de Portugal, da África, aqui no Brasil, do que eles nos publicam lá. Verdade. Os autores, por exemplo, africanos entram aqui no Brasil e publicam, por exemplo, para a Companhia das Letras, etc. Quem é que nos publica lá? E nós não somos menos importantes.
Ao contrário. Acho que está o tempo de o mundo aprender. A literatura do mundo aprender um pouco com a literatura brasileira. Porque é um país que teve Machado de Assis. Um país que teve Drummond, que teve Jorge de Lima, um Guimarães Rosa, nem falo dos mais contemporâneos. É um país que não deve nada para a Europa. Uhum. É uma nova linguagem. Mas nós temos um instinto subserviente. Primeiro, a ideia de Portugal, a visão de Portugal em relação ao Brasil. Está entendendo? Uhum. Que o Brasil era uma província. Depois, a ideia de admiração pela França. Depois, a admiração pelos Estados Unidos. Sempre nós admiramos. Sempre tem algum centro. Mas até que ponto eles nos admiram ou nos conhecem? Eles nos ignoram. E nós somos um continente. Como é possível não reconhecer o movimento de um continente? O Rio Grande do Sul é do tamanho da Espanha e de Portugal. Nem falo nos outros estados brasileiros. Cada estado é como um país. O Rio Grande é como um país, por exemplo. Mas nós não nos interessamos em vender a nossa literatura fora, né? Não, o problema é outro. Com exceções. O nosso governo não se interessa pela nossa cultura no exterior. As embaixadas, com exceções, não se interessam pelos autores brasileiros. Eles só fazem uma política econômica, mas nada vige, ainda que o Itamaraty tenha tido escritores como João Cabral, como Alberto Costa e Silva, como outros, que agora não me vêm à tona. Nós não fazemos, né, por onde, a gente não se interessa, né, em vender. Não há nenhuma luta pelos nossos escritores, pela nossa cultura. Sabe como Saramago ganhou o Nobel? Como? O presidente de Portugal convidou os jurados de Estocolmo para Lisboa e mostrou a eles o convento. O Mosteiro dos Jerônimos? Não, os conventos de Portugal. O Palácio de Mafra. Não, e o convento que em Mafra, que foi motivo do livro do Saramago, Memorial do Convento. Mafra, é uma coisa. E o que fez o presidente? Deu os livros para os jurados, os livros em sueco, porque ele foi traduzido em sueco, tal, livro em inglês. E depois, um ano depois, se eu não me engano, um ano depois, ou 2 anos depois, Saramago foi escolhido para o Nobel. Nós somos. Como é que eles vão premiar se eles não conhecem? Olha, uma vez. E se não há uma política a favor da nossa cultura? Olha, uma vez eu estava na Índia, em Goa, e um historiador local que falava português, um habitante local que falava português, falou assim: nós gostaríamos tanto que o Brasil desse algum apoio aqui para os centros culturais de língua portuguesa. Eu falei: no Brasil é difícil você esperar alguma coisa. 3 anos depois eu encontrei essa mesma pessoa. O Instituto Camões tinha montado lá, quer dizer, Portugal havia ido lá
Quer dizer, o Brasil é muito difícil, né? Muito difícil, muito difícil. Eu vivi em Portugal, eu sou conhecido em Portugal, mas eu sei que hoje é uma dificuldade a publicação de livro brasileiro em Portugal. Porque eles seguram os seus próprios autores. Nós não, ao contrário, nós puxamos os outros autores para nós. Nós temos espírito, entende, colonial. Parece que nós não nos libertamos. Eu estou falando intelectualmente. E nós não devemos nada a ele. João Carlos Nejar, você é um grande escritor com uma capacidade imensa de construir versos, de entender toda a narrativa, a forma, a língua portuguesa. É membro da Academia Brasileira de Letras, que é um reconhecimento absoluto para um escritor brasileiro. Indicado ao Prêmio Nobel de Literatura. Como é que você se vê diante de tudo isso? Olha, Edgar, eu me vejo com muita humildade e com uma noção de limite. Eu creio que o que eu tenho me veio a mim. É verdade que eu aperfeiçoei, que eu tenho trabalhado, que eu sou perseverante, obstinado, mas tudo isso pertence a alguém maior do que eu, que é o Deus vivo, que me honrou com o dom. É lógico que eu honro com o trabalho, mas nada nos pertence. Nós estamos sempre de passagem. A minha visão é uma visão de permanência na palavra. Imortal é a palavra. E os nossos contemporâneos, muitas vezes não são nossos contemporâneos. São aqueles que nos descobriram ou nos descobrem, às vezes em regra de outras gerações, e que nos entendem, e que vem no que escrevemos um sentido de vida, porque a literatura é um sentido de vida e um sentido de eternidade na palavra. Grande honra tê-lo recebido, ou bênção, como eu disse inicialmente, e espero que, quem sabe, podemos ter outras reuniões. Com todo prazer, gostei muito de estar com vocês aqui. Muito bem. Obrigado pela sua presença.